Bom dia! Inicia-se neste momento o culto mensal da Associação Messiânica e Cultural Benzaiten. Ficaremos agora com a violinista Nayama Oliveira. Oração de comunicação a Deus. Supremo Deus, artista maior, autor do universo, através desta oração, abrimos a cerimônia do culto mensal de agradecimento por todas as graças, bênçãos e purificações ocorridas neste mês. Queremos também, através desta prece, pedir perdão por todas as omissões e erros que possamos ter cometido e pedir a vós muita força, luz, proteção e sabedoria para nos elevarmos espiritualmente e nos tornarmos artistas cada vez mais exímios na performance da vida. Que possamos ler, refletir e interpretar os sagrados escritos de Meixo Sama, tendo eles como inspiração para o tempo todo sermos a magna expressão da vossa vontade ao pintar o quadro do mundo, cantando e dançando a vossa música, recriando a nossa fé e respeitando as leis da natureza por vós criadas.
Pedimos, mais uma vez, que, por favor, nos utilize como vosso instrumento na construção do paraíso terrestre e salvação de toda a humanidade, através do Jorei, que é a arte da vida, da agricultura natural, que é a arte da agricultura, e do belo, que é a arte pela arte, irradiando luz e paz a todos aqueles com os quais mantivermos contato. Que nós, membros, frequentadores e visitantes da Associação Messiânica e Cultural Benzaitem, possamos cumprir plenamente a nossa missão e sermos também utilizados pela deusa das artes, homenageada em nossa nomenclatura, na concretização do vosso sagrado plano. Que nunca esqueçamos de, assim como hoje, agradecer em qualquer circunstância, respeitando e buscando compreender o roteiro escrito por vós. Afinal, esta é a vossa divina e suprema vontade. Assim, humildemente agradecemos e pedimos. Oração a Matsu Norito. Taka Maharani Kamitsu Marimasu Kamurogi Kamuromi Domi Koto Moji Tesu Memi Oya Kamui Zanagi Domi Koto Tsukushi no Himuka no Dachi Hana no Odo no Awagi Hara Nibisogi Hara Itamo Toki ni narimaseru Haraido no Kamitachi Muro Moro no Magamoto Tsumi Kekareo Harai tamae kiyome tamae topo Tsukoto no yoshio Amatsu kami kuni tsukami Yao yorozu no kami tachi tomoni Ame no fuchi koma no mimi furita tete Kikoshi meseto Kashikomi momousu Miroku o mikami Mamori tamae saki hae tamae Miroku o mikami Mamori tamae saki hae tamae Beishu do mikami Mamori tamae saki hae tamae Beishu do mikami Mamori tamae saki hae tamae. Kannagara tamachi haemase Kannagara tamachi haemase. Salmo de Meixo Santo. Kirisutomo, Kirisutomo, Shakamota Eno, Oidaru, Wagakamu, Wazamo, Tengo
Iaradi Tozobo Karigomono Bidare Daru Yobo Uchikirite Tadashiki Miyobo Uchitatsurunari. No reino do céu, ficando Cristo e também Sakyamuni, aplaude meu sagrado, aplaude meu grandioso trabalho divino. Assim eu penso, nada nesta imensa terra existe igual a tão misteriosa obra de Deus. Sendo extintas as conturbações deste mundo confuso, outro mais correto poderá ser construído. Oração do Reino do Céu na Terra. Mirokuomi Kami Supremo Deus, Mirokuomi Kami Supremo Deus, Messias renovador dos três reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublimidade Valdiorei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos as nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Que assim seja. Oração Miroku Daikokuten. Miroku Daikokuten, Mamorita Mae Saki Haeta Mae, Miroku Daikokuten, Mamorita Mae Saki Haeta Mae. Nagara Tamachi Haemase, Kam Nagara Tamachi Haemase. Oração a deusa Benzaiten. Benzaiten, deusa das artes, através desta oração, te agradecemos por nos acolher para compor a associação que leva o seu nome. Pedimos vossa proteção e inspiração para cumprir plenamente a nossa missão e sermos úteis na construção do paraíso terrestre e na salvação da humanidade através da arte, da cultura e do fazer social. Que possamos servir como instrumentos para trazer verdade, virtude e beleza para toda a humanidade, cumprindo assim o ideal do nosso Supremo Deus, Meixo Sama. Assim, vos agradecemos e pedimos. Oração Zenge Sanji. Uia uia shikuomo miruni, sensão kanzen bosatsu konodoni amorase tamai, komioni orai togenji, oshin miroku togashi gyuseno mikami tonarase tamaite, daisei sanzen sekai no sandoku o meshi gojoku o kiyome, Hyakusei moku isai shujudo dainengan
Komi o joraku eiko no Jumbo sekai o narashimete Kofuju no kuroi naku Fukukase damo narasunaki Hiroku no mi o mitamo Uri o muhei no daiji ni Teimara setsu mo matsuro ite Showaku jau aratamari Iashari uji mo gedatsu nashi Shozen bushin koto gotoku Sono kokoro sashi otoguru nari Sansen soomoku koto gotoku Mikami no itoku ni nabikaite Kinjutsu gyo no suema demo Minaso no tokoro ezaru nashi Masari kore shibiji so sekai nite Kario bigawa sora ni mai Suyo tei ni tanabi keba Banka fuku ikuchi ni kunji Shindei gyokuro sosoritachi Usedo miyakata kasubitsutsu Kogane no iraka sansanto Iniekerie isu kokei wa Kenimo tengoku raku donari Kogoku midori te kurani michi Sonadori utaka ni amegashita Iketoshi kero moro moro no Eragi ni gyuwa ukwe kwe wa Tsutsura ura ni michu atari Kunito no sakai naku Hitoku satachi no nikushimiya Isakai gotomo yume tokie Inishikai yoshi nabete Miroku no mite ni kitsu sare Jinjin no mimune ni dakare Warira ga hibi no segyo ni mo Miyochi o tamai shikago Ese shimege ga tomisakae Yoayu wa nagakumu irakuni Seitoku go kasane sase Fukuzukai muryo no daikudoku Tare sase tamae mashima seto Nei nei jushin gezaton shu Kifuku hai hai negimosu Bezai tei mamori tamae sakihae tamae Bezai tei mamori tamae sakihae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase Oração no Monte Sudão. Kakuryo no kami Mamori tamae sakihae tamae Kakuryo no kami Mamori tamae sakihae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase Receberemos Jorê.
Leitura do ensinamento de Meixo Sama. A missão da arte. Todas as coisas existentes no universo possuem uma utilidade específica para a sociedade humana, ou seja, têm uma missão atribuída pelos céus, e a arte não constitui exceção. Uma vez que o artista é um integrante da sociedade, ele deve conscientizar-se de sua missão e exercê-la plenamente, pois é essa a verdadeira arte e também a principal função do artista. Entretanto, quando observo os artistas da atualidade, fico atônito com as atitudes inconsequentes da maioria. É claro que existem excelentes deles, mas grande parte esquece sua principal função, ou melhor, sequer sabe que ela existe. O pior de tudo é que, considerando-se criaturas especiais, comportam-se de acordo com sua vontade, achando que isso demonstra sua peculiaridade. Iludidos que, agindo ao seu bel prazer, conseguirão expressar toda a sua genialidade, não se envergonham de suas ações e acabam gerando muitos problemas. A sociedade, por sua vez, os respeita, considerando pessoas especiais e aceita quase tudo que fazem. Em decorrência disso, eles ficam cada vez mais envaidecidos. Os artistas devem manter seu caráter mais elevado do que o das pessoas geral. Explicarei com base na religião. É bem verdade que, nos primórdios, a humanidade possuía em abundância características animalescas. Contudo, após a era selvagem, ela vem progredindo e caminhando passo a passo rumo à civilização ideal. Nesse sentido, o progresso da civilização consiste na eliminação de tais características. Chegar a esse nível significa ter alcançado o mundo da verdadeira civilização. Ainda hoje, porém, grande parte da humanidade se sente ameaçada pelas guerras, e isso se verifica porque ainda persiste uma significativa parcela de animalidade do ser humano. Portanto, são os artistas que desempenham uma das mais importantes funções na grande tarefa de eliminar a animalidade da humanidade. Sendo assim, torna-se necessário excluir tais características do ser humano por meio da arte e elevar seu caráter. Naturalmente, esse objetivo será alcançado por meio da literatura, da pintura, da música, do teatro, do cinema, por meio do trabalho do artista. A alma deste atrai o povo, a do povo. Falando de forma mais clara, por meio da literatura, da pintura, da música, do canto, da dança, as vibrações espirituais emitidas pela alma do artista ressoam na alma das pessoas. Em outras palavras, existe uma forte conexão entre a alma do artista e a alma do povo. Assim sendo, se o caráter do artista for vulgar, o caráter do povo também se vulgariza. Se for de uma pessoa de caráter elevado, obviamente, o sentido do povo se aperfeiçoará. Eis a importância da arte. Em outras palavras, é preciso que o artista, por meio de sua alma, seja o orientador do povo. Nesse sentido, não seria exagero afirmar que uma parte da responsabilidade pelo aumento do mal social cabe aos artistas. Se não vejamos a literatura cada vez mais erótica e grotesca, a pintura cada vez mais monstruosa, as manifestações verbais dos artistas, assim como a música, o teatro, o cinema, de níveis cada vez mais baixos. Se analisaremos minuciosamente tais fatos, certamente compreenderão que minha tese não está equivocada. Jornal Ricari, número 31, 15 de outubro de 1949, por Meixo Sama. Ficaremos com a bailarina e mestranda em dança Urliane Monteiro, que fará uma performance da música Triste Louco Mar, em referência ao nosso agosto lilás.
vida da rotina. Só mesmo rejeitar, reconhecida, receita, e não sem dores, aceita que tudo pode mudar. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Eu não me vejo na palavra filha, alvo de caça, conformada vítima. Prefiro queimar uma padraça de nova estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. O homem não me define, e a casa não me define, e a carne não me define, eu sou o meu próprio lar. O homem não me define, e a casa não me define, e a carne não me define, eu sou o meu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. 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 E o homem não me define, e a casa não me define, e a carne não me define, eu sou o meu próprio lar. O homem não me define, e a casa não me define, e a carne não me define, eu sou o meu próprio lar. Palavras da responsável ministra Paola Dalva Cacá. Bom dia! Nos trancos e barrancos vencemos. Rapaz, que onda, viu? Que onda. Né, Chico? Que zóio tá escondido aqui dentro. Ah, Zóio tá aqui. E quando ela não roubar a oferenda, ela não tolerava ela aqui, né?
E Chico quer comer o negócio, quebrou sua joelha, é isso? A pulseirinha. Tem um boi que gosta dele, Né? Gente, bom dia. Rapaz, esse culto foi uma luta, né? Mas eu tô muito feliz, né? Esse é o primeiro culto da Associação Messiânica e Cultural Benzaitem, né? E assim, rapaz, foi engraçado porque ontem a mulher que sempre vende as flores pra mim, né? Eu tenho um esquema que eu ligo pra ela, mando mensagem pra ela manda foto das flores, eu e Tati a gente escolhe as flores, e aí ela manda, né? Eu pago, eu faço pix, ela manda. Ontem ela tava com alguma coisa que ela não prestou atenção no meu pedido, mandou a flor errado. Aí quando eu fui falar com ela, ela me mandou pra casa do... Sim, ela me mandou ontem. Eu tô desde até agora que a mulher há anos que eu dedico, né? Que eu faço a parceria de dedicação com ela. Do nada a mulher resolveu mandar eu pra casa do negócio. Não posso falar do que é curso, né? Mas foi engraçado ontem. Eu fiquei assim pensando, rapaz. E aí é como as coisas, né? O mundo espiritual coloca situações que te provocam, né? Porque a ministra Paola não pode xingar ela de volta, né? Já a Paola pode xingar ela, mas eu não vou xingar ela porque eu sou ministra. Então a ministra salvou Paola, né? Também teve uma situação ontem que foi assim, inusitada, né? Faltou água. Nunca aconteceu de faltar água aqui véspera de culto. Nunca aconteceu. E pela primeira vez faltou água na véspera de culto. Já aconteceu do boxe se quebrar sozinho. A porta do boxe, pô! Depois tinha acabado de lavar o banheiro. Quando eu ia trocar a toalha, a porta do boxe estourou véspera de culto. Né? Mas é bom que dissipou a energia negativa. Né? E assim, a nossa dedicante, nossa fiel escudeira, né, Angélica, ela tá online, tá assistindo o culto, deve ter dado um oi aí. Angélica tá de pneumonia em casa, tá purificando com pneumonia. Aí, Kátia, eu mandei mais cedo uma mensagem pra ela. Kátia, se você vier, venha mesmo que eu tô precisando de você. Pois é, aí... Eu tava precisando de câmera girl pra filmar o culto. Eu botei meu despertador pra acordar 8 horas, só que eu cheguei do trabalho 12h30 e eu não consegui acordar. Quando eu acordei, foi assim, trocar de roupa e sair. Foi assim, trocar de roupa. Aí veio uma maluca, uma drogada, querendo dinheiro. Um homem do bar que me ajudou e a mulher disse que ia me matar, que era... Meu Deus, hoje foi batalha, viu? Batalha. Não, eu vou chegar. Mas chegou. Chegamos. Né? E aí tá aqui o Eliane. Rapaz, quando o Eliane passou a música, o Eliane tava assim, Chico não mexeu com ela. Do nada, Chico resolveu mexer com o Eliane durante a performance. Como você se sentiu? Vem cá, Eliane. Você falou dela. A performance tem uma sensibilidade. Muito Né? grande. O Eliane Monteiro, multiartista, professora e pesquisadora de dança, mestranda em dança do Prodal, é isso? Prodam, UFBA, educadora social e cofundadora do movimento Herê na Praça, né? Minha grande amiga, né, de muitos anos, nós Das artes. né, das artes, nós nos conhecemos no coletivo Candace, né? Foi um coletivo que uniu todos os bolsistas do PIBID da UFBA relacionado à dança. Ano 2018. 2018, né? Foi pra São Paulo. Pois é. Né? E na época de polarização política, alta polarização política, né? E aí a gente foi levar um manifesto político e artístico lá para Olímpia, que é uma cidade altamente conservadora. Né? Na hora que a mulher, não sei se foi você, não, foi outra pessoa, ela foi falar algum grito alguma palavra de ordem, cortaram o microfone dela, né? Teve isso. Mas, apesar disso, são apresentações belíssimas. Ela fez o papel de Iemanjá, né? Tem uma parte que passa ela, né? Ela vestida de Iemanjá, e a performance homenageava Iemanjá, que é um coletivo de dança afro, né? Aí a gente fez também samba de roda, fizemos também uma homenagem a Yansan, né? E foi assim uma coisa muito, muito mágica, muito bonita pra gente. Sobre a orientação e direção de Rita Rodrigues, né? Rita Rodrigues, beijão, Rita Rodrigues. Bira Monteiro na direção musical, que já teve aqui no Núcleo, já teve. Agora, o Prodam é o quê? Prodam é o Programa de Mestrado
profissional da Escola de Dança da UFBA. Porque tem o acadêmico E tem o o profissional. programa. Isso. Eu tentei entrar no mestrado profissional, não consegui. Né? Mas um dia eu consigo entrar, um dia eu vou adentrar lá, né? No da Escola de Dança ou Não, de música. Ah, Que aí lá porque são programas diferentes, né? são. Lá é PPG Prom, né? E movimento Herê na Praça, fale pra gente como é esse movimento Herê na Praça. Então, o Movimento Herê na Praça acontece no bairro da Cidade Nova, foi fundado por mim e por uma outra artista também, Madalena, né, que teve com a gente. Cantora Que teve com a gente maravilhosa! no Fundace, e a gente está lá numa comunidade, né, movendo arte, cultura, ação social, junto com as crianças e adolescentes, e agora também a gente tem conseguido estar com as famílias dentro da comunidade, já há 8 anos já que o projeto existe. E esse movimento Herê na Praça, vocês ensinam dança afro para as crianças? Sim, a gente trabalha com dança afro, com dança popular, balé clássico e contemporâneo. Aí tem um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo. É porque esse nome Herê na Praça dá a impressão de que é só dança afro, mas é balé, é tudo, né? E musicalmente também, a gente trabalha com várias vertentes dentro da música também, tem aulas de capoeira, tem projetos de leitura, projetos de meio ambiente, projetos de interação social com a comunidade, respeito à ancestralidade. O nome Herê na Praça, ele significa pra gente, né, brincar, criança na praça, criança na rua, porque na nossa comunidade a gente teve por muito tempo a cultura de rua muito presente. Só que com o passar do tempo, com a violência, a gente perdeu a cultura de rua. E com isso a gente perdeu muitas outras coisas. Então, Herê na Praça vem nessa intenção de resgatar, não digo nem resgatar, mas de dizer a importância mesmo assim da cultura de rua, que mesmo que a gente está dentro de uma sede hoje, mesmo que a gente faça atividade dentro de um local fechado, a gente vai para a rua mostrar. Nosso principal palco é a rua, nosso principal palco de discussão, de interação social e política é a rua, para entender que a rua ela precisa ser ocupada pela arte mesmo, né? Porque acho que a marginalidade ela vem do sistema, né? O sistema ele torna os ambientes e os territórios marginais. E a gente precisa levar a arte como um meio de dizer, não, a rua ela é de todos, ela precisa existir para todos, ela precisa vibrar coisas boas também. Ela não é só coisas ruins. E é uma voz do povo, né? Sim. É um manifesto pela arte. Sim. E aí é que entra o ensinamento do mês, né? O artista como orientador espiritual do povo. Sim. Né? O artista, ele tem essa função social que muitas vezes é ignorada. Sim. A gente tem um encontro, a gente tem, na verdade, dentro do Herê na Praça existem vários subprojetos. A gente tem um projeto que é Encontro das Flores, que é quando a gente se encontra com as mulheres da comunidade para discutir, para dar curso, para falar mesmo sobre a importância feminina das mulheres na comunidade. E assim, a nossa vontade daqui para dia 30 é a gente fazer um encontro com as mulheres para falar sobre o agosto lilás, na intenção de compreender que a gente precisa discutir a nossa vida e a importância da nossa vida na nossa comunidade, nos nossos lares. As mulheres, elas precisam... Óbvio que as violências, elas vêm geralmente de homens, a gente não pode negar isso, ela vem seja de cônjuge, seja de familiares, seja de um filho, seja de um pai, mas a gente precisa que as mulheres, elas entendam o seu lugar de valor, para que a gente consiga se ajudar e se apoiar para a gente sair de situações de violência. Porque por mais que a gente acredite que a educação vai transformar pessoas, existem pessoas que não querem ser transformadas. E essas mulheres que estão do lado de pessoas, de homens que não querem ser transformadas, elas precisam ter força para reconstruir suas vidas, para estar em outros espaços, para entender que o seu valor não está medido pelaquela forma que o outro te trata. O homem não te define, Isso né? mesmo. Eu sou meu próprio lar, Isso mesmo. né? Fortalecer como o próprio lar. Sim, sim. E, aliás, o nosso corpo é o nosso próprio lar, né? E a dança trabalha com o corpo, né? Micael, você começou como com esse negócio de dança? Você começou como? A dança pra mim foi desde pequena. Minha vida inteira, assim, eu sempre dancei. Só que sempre pensando mesmo assim na dança como distração. Eu lembro que assim, quando eu tinha uns 8 anos de idade, 9 anos de idade, eu ganhei uma bota e eu ia pra frente de minha avó com minha prima dançar calcinha preta, calypso, que era a minha referência de bota. Sim. E aí a gente botava o DVD e a gente batia cabelo, meu, até umas horas. Fechava, e aí né? fechava, literalmente fechava. E aí com uns
12 anos de idade, foi um projeto de teatro, que era temporário, do Bando de Teatro Olodum, na minha escola, onde trabalhei, onde tinha aula de dança, tinha aula de teatro. Quando eu fui me inscrever para dança, não tinha. Eu fui pro teatro e ficava ali, bisoiando a aula de dança. E aí, nesse processo, eu fui me apaixonando cada vez mais pela dança, mas fazia teatro também, fazia artes plásticas. E aí, finalmente, eu comecei a fazer dança, balé na Seção, que foi o lugar onde eu iniciei, de fato, o estudo de dança, onde de fato eu fui pro palco, onde de fato eu fui entender que existia uma profissão para dançarinos e para dançarinas. E aí eu comecei a dar aula com 17 anos, em escolas particulares. Depois eu comecei a prestar atenção que existiam outras formas mesmo de pesquisar dança e a importância da dança na vida das pessoas, artisticamente, mas também educacionalmente, psicologicamente, questões de saúde. E aí eu comecei a entender todos esses outros processos e aí eu pensei assim, ó, eu preciso estar num lugar onde eu me organize para estar nesse meio profissional de uma forma que me faça bem, que eu possa fazer bem a outras pessoas. Eu comecei a entender a dança assim. E aí foi que eu entrei na universidade com 19 anos. Comecei a pesquisar danças de expressões negras com a professora Edileuza Santos, um beijo próprio. E comecei a entender mesmo assim como o meu corpo ele vai se expressar, independente do ritmo que eu esteja dançando, da aula que eu esteja fazendo. O meu corpo ele precisa se expressar, seja sozinho no meu quarto, seja dentro do banheiro, seja na praia, seja num culto. Meu corpo ele necessita da expressão da dança para respirar, para estar bem. E aí, ver mestrado, né? Já conhecemos o resto. Obrigada, minha irmã. Obrigada. E o núcleo musical. Estou muito feliz, viu? Estou muito feliz, me sentindo muito bem. O núcleo musical, ainda estou acostumada com o núcleo musical. A Associação Bisaitem está de portas abertas. Eu vou voltar com certeza. Eu quero conversar sobre esse projeto Helena Praça, porque eu tive uma ideia, mas por enquanto é surpresa. Ei! Né? Mas por enquanto, eu tive uma ideia, depois eu vou conversar com você. Obrigado, seja linda, irmã. Mas a gente não teve só a Williane, a gente teve Nayama Oliveira. Vem cá, meu amor. Tímida, né? né? Nayama, ela já toca comigo há mais de um ano, né, Nayama? Quase 2 anos já. Que ela sempre vem aqui no Núcleo Musical e participou de momentos importantes do Núcleo Musical. É o Núcleo Musical, virou associação, né? O Charles deve estar se acabando de rir se ele estiver assistindo a live, né? Ele está achando o máximo, né? Mas, enfim, Nayama começou a tocar violino com 12 anos no projeto de sua cidade natal, em Trancoso. Qual é o nome do projeto? Era o núcleo do Neugibá em Trancoso. Ah, então tem um núcleo do Neugibá lá. Tinha. Em 2018. Aí você veio para Salvador. Eu veio pra Salvador. Ela começou na orquestra 2 de julho. Bem lembrado, Tati, bem lembrado. Graduanda também em Direito, viu? Tati falou que uma vez ela viu uma situação de maus tratos lá entre os vizinhos dela. E aí ela chegou pra vizinha e falou assim, ó. Eu vou me processar. Eu falei, vem cá, como é que vai ser isso? Você vai se especializar em quê? O Ministério Público. Assim, ela não vai dar no meio da baixaria. Eu tô chateada com isso. Ela não vai dar no meio da baixaria, né? Nem tem a cara dela baixaria, né? Ela também participou de 2 turnês internacionais e uma nacional. E participou da Academia Latino-Americana no Chile. Ainda teve sua mala extraviada! Né? Nayama, me conte como foi tocar hoje no culto, porque um culto também que é dedicado ao Agosto Lilás. Nem perguntei ao Iliane, né? Como foi estar dançando aqui no culto. Vem cá, Iliane, rapidinho de novo. Deixa ela terminar e eu vou, né? É verdade. Então, como foi pra você tocar nesse culto de hoje? Me fale. Bom, Só pra mim aqui. é muito importante, né, participar de momentos como esse, em que homenageia uma mulher, mostra que a mulher tem a sua força, tem o seu espaço, e isso é uma coisa que a gente não deve fazer só em agosto, deve fazer todos os dias, todos os meses, e mostrar que a mulher ela tem o seu espaço e ela tem o seu lugar. Me diga uma coisa, na música erudita, que é o que mais você está presente, né? Você acha que do tempo que você começou a tocar até hoje, houve uma mudança significativa no olhar da sociedade em relação à mulher que toca no meio erudito? Houve sim. Antigamente, assim, algumas orquestras só aceitavam homens, só contratavam homens. Isso era totalmente preconceituoso, machista. Mas com o longo do tempo, né, eles começaram a
contratar mais mulheres. E agora nas orquestras tem mais mulheres participando, tocando, trabalhando, então a mulher tá ganhando o seu espaço, né? Um lugar que deveria ser dela sempre. Porque eu vejo, às vezes tem alguns comentários assim machistas, né? Apesar de ser uma mulher, ela toca bem, né? Exatamente. Né? Esse comentário assim. E muitas delas, eu uma vez ouvi um desenho, né? Que, assim, eu acho que deixou bem claro, assim, deixou bem claro a dificuldade que nós passamos, né? Então você tem uma pista de corrida, tem um homem ali preparado para sair, uma pista livre, e você tem uma mulher que tem panela, criança, não sei o que, para depois ela conseguir, né, ultrapassar. Então é claro que o homem acaba saindo na frente. Sim. Porque toda a responsabilidade, o homem está livre, né, dessas responsabilidades domésticas, e a mulher não. Uma vez, quando eu tocava clarineta, que eu já não toco mais clarineta nenhuma, mas quando eu tocava clarineta, eu perguntei para o meu professor, que é Joel Barbosa, eu perguntei assim, Joel, por que é mais fácil você ver homens tocando clarineta do que mulheres tocando clarinete virtuose, né? E aí ele falou assim, porque... Aí ele falou, tem muitos clarinetistas normalmente começam nas filarmônicas, né? Nas filarmônicas de interior. Então a menina ela tem que lavar os pratos, ela tem que limpar a casa para depois ir pro ensaio da banda. Já o menino não, ele tá livre. Então ele acaba pegando o clarinete 1, né? Tocando, arrasando, tocando muito. E as meninas estão lá com um peso da responsabilidade muito maior. Né? Então por isso que há essa diferença. Eu espero em Deus que daqui a algum tempo isso vá mudando, mesmo que lentamente, mas que vá mudando. Né? E Dona, obrigada por ter vindo. Paula. Ah, sim. O Iliane e Nayama. Pô, velho, obrigado. Uma flor para cada uma. Né? Agosto de live. Muito obrigada pela apresentação de vocês. O Iliane, você não falou como foi tocar aqui no culto, como foi cantar, ou dançar aqui no culto. Você quiser que eu toque cantando? Na próxima. Pra mim foi muito importante, eu tô me sentindo muito bem, muito acolhida. Muito obrigada vocês duas, muito obrigada também. Pra mim é uma felicidade poder estar em espaços que falam sobre o bem, né? Que falam sobre a luz que existe dentro da gente. Porque a gente está em um mundo em que a gente perde tanto em ser covarde um com os outros, em tratar mal quando a gente questiona uma flor que veio errada. Quando a gente poderia conversar, pedir desculpa e talvez dizer que, eu errei dessa vez, eu não posso corrigir. Eu acho que às vezes a gente assumir, né, nosso papel de não poder corrigir algum erro, evita muito mais maldade mesmo no mundo. Então eu fico muito feliz quando eu estou em espaços em que se prega o amor, né? Que se prega o bem. Curtiu o culto? Curti muito. Na época de solta, já que freguesa já. Sem meninas, obrigada. Vamos então prosseguir aqui. Eu quero falar sobre a deusa Bizaitem, né? Eu fiz um altar provisório aqui, né? Na verdade, a gente já encomendou uma imagem da deusa Bizaitem. A gente vai fazer um altar separado para ela, né? Foi orientação, né? Eu tenho, na verdade, embora eu tenha conduzido a associação, né, como responsável, mas eu sempre me consulto com o reverendo Charles, com o reverendo Roberto, que são pessoas que conhecem muito. E aí eu fui orientada e eu gostei da ideia, né? De fazer um altar só para Bizaitem, né? Mas por enquanto ela está aqui, pequenininha, né? Aqui tem na verdade a estátua da deusa Sarasvati. Eu coloquei uma oferenda, né, modesta e Tati fez uma belíssima ikebana para ela. Não sei se dá para ver daí, né, da filmagem, mas aqui ela tem um altar, né? Bizaitem, a deusa da sabedoria e da arte da mitologia japonesa. Eu vou ler assim, trechos de coisas que eu pesquisei para deixar mais claro, mas eu tenho uma história com Bizaitem muito longa, né, que daqui a pouco eu vou falar. Bizaitem, também conhecida como Benten, é uma divindade importante da mitologia japonesa. Ela é reverenciada como guardiã dos 12 céus do budismo e dos 24 e 20 céus. Além disso, Bizaitem é um dos 7 deuses da boa sorte no Japão e é simbolizada pela eloquência, música e riqueza. Às vezes as pessoas têm um conjuntinho de deuses budistas, né? Geralmente, entre os deuses da sorte, tem uma com um instrumento de cordas na mão. Essa é a deusa Bizaitem, né? A origem de Bizaitem pode ser rastreada através da deusa hindu Sarasvati. Acredita-se que ao longo do tempo, a figura de Sarasvati foi absorvida pelo budismo Mahayana, dando origem à figura de Bizaitem no Japão. Então, assim, há uma diferença entre Bizaitem e Sarasvati. Essa estátua aqui é de Sarasvati.
Ou seja, a Sarasvati ela é hindu, né? Ela vem da Índia. Assim como o Daikoku, se não me engano, veio também da Índia. E aí, pelo sincretismo religioso, ou seja, não é só aqui que a gente faz sincretismo de candomblé, né? Com a Igreja Católica. E entre a religião hindu e o budismo também há um sincretismo. Então, no sincretismo religioso, Benzaiten e Sarasvati é a mesma divindade. Aqui está retratado o Sarasvati, daqui a pouco eu vou mostrar as duas juntas, né? E é comumente retratada com uma linha biwa e uma serpente branca, simbolismo de sua associação com a música e a sabedoria. Benzaiten é retratada de várias maneiras na arte japonesa. Ela é frequentemente retratada segurando um biwa, eu vou mostrar daqui a pouco, mas é um instrumento tipo violão, a oud, que é o ancestral do violão, semelhante à forma como Sarasvati é retratada em Vena na arte indiana. Embora ela também possa ser retratada empunhando uma espada e uma joia de concessão. Que joia é essa? Citamani. Mersuma fala que tinha no centro do ventre dele também a bola de luz chamada Citamani, né? Ou Citamani, algumas pessoas chamam Citamani. Eu queria mostrar aqui a diferença entre Sarasvati e Benzaiten. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui é Sarasvati, indiana, e aqui é Benzaiten. Veja que ela já está aqui a japonesada, mas os dois, né? Aqui tem tipo a cítara, que é um biwa, na verdade, e aqui é um tipo alaúde. Não sei se a galera tá dando para ver aí no Instagram. Reverendo Charles está dizendo aqui que Daimoku no hinduísmo se chama Mahakala, eu acho que é Mahakala. Um beijo aí, vai mesmo, Charles. Então, basicamente isso aí. Acredita-se na fórmula iconográfica. Vamos me ajudando aí, Coelho. Mostrando o Benzaiten como 8 braços, segurando uma variedade de armas, baseado no Sutra da Luz Dourada. Deriva da iconografia de Durga, como Uga Benzaiten. Ela também pode ser mostrada com Ugadin, uma cabeça de cobra branca com corpo humano, acima de sua cabeça. Por último, ela também é retratada, embora raramente, com a cabeça de uma cobra ou dragão. Ou seja, tem relação dela com cobra ou dragão. Né? Origem e evolução. Benzaiten, também conhecida como Benzaiten-yo, tem suas raízes na tradição budista, mas sua história é intrinsecamente ligada às crenças shintoístas e ao sincretismo religioso que caracteriza a espiritualidade japonesa. É frequentemente identificada com a deusa hindu Sarasvati, que personifica a sabedoria, a música e as artes na tradição indiana. A introdução de Benzaiten no Japão remonta ao período de Nara, 710-794 d.C., quando suas crenças budistas foram importadas da China e da Índia. Sua imagem e culto evoluíram ao longo dos séculos, absorvendo elementos das tradições nativas e das influências estrangeiras. Ao longo do tempo, Benzaiten tornou-se uma das 7 divindades da sorte do Japão, conhecida como Shifu Bunchi. Característica e iconografia. Benzaiten é frequentemente retratada como uma bela mulher, vestida com trajes esplendorosos, empunhando uma biwa, um instrumento musical semelhante ao alaúde. A presença da biwa destaca sua associação com a música, com as artes, simbolizando a harmonia e a criatividade que ela traz. Suas representações também podem incluir uma serpente, uma corrente de pérolas, ó, a pérola caindo, e ocasionalmente um dragão, todos eles carregando significados simbólicos profundos. Ó, agora eu entendi por que caiu. Não, nada por acaso, a gente fica achando que é brincadeira. A serpente, muitas vezes enrolada ao redor de Benzaiten, simboliza a proteção e a ligação com as águas. Esta imagem pode ser relacionada à mitologia, onde Benzaiten é frequentemente associada a corpos d'água, como rios e oceanos. A corrente de pérolas representa a generosidade e a abundância, enquanto o dragão é um símbolo de poder e transformação. Né? Conclusão: à medida que os rituais e festivais dedicados a Benzaiten continuam a atrair devotos e curiosos, a deusa mantém uma relevância como uma fonte de inspiração espiritual e artística. Seu legado persiste nos templos que a homenageiam, nas representações artísticas que a imortalizam e nas suas notas musicais que ecoam em sua honra. Benzaiten, com sua serpente protetora, corrente de pérola generosa e bioharmoniosa, permanece como uma figura cativante e transcende o tempo, convidando aqueles que buscam sabedoria e expressão artística a encontrar inspiração em sua presença divina. Então, essa é a explicação que eu pesquisei. O interessante, né? Benzaiten tem muita ligação com o elemento água, Daikoku com o elemento terra, né? E aí você tem o elemento fogo, né? Simbolizado pelo Eixo Sama, pelo Daikoku e Nyurai, ou seja, houve aí um equilíbrio dos 3 elementos agora,
né? Bom, eu queria falar um pouco de algumas experiências minhas com o Bizaitem. Na verdade, quando eu comecei a reger o coral messiânico do João Vicente Garcia, né, quando ele era da Messiânica Mundial do Brasil, Kátia já cantou lá uma vez, bicha fantasiada de princesa, né? Eu sempre pedia muita... Eu ainda era, assim, era um pouco novata ainda na função de maestrina, então eu tinha um pouco de segurança. E aí eu chegava no altar, a cada ensaio, a gente fazia oração antes, e eu dizia assim, que todas as divindades que superintendem a música no mundo espiritual pudessem me utilizar como instrumento. Eu não conhecia a Bizaitem ainda, né? E eu consegui muita coisa com aquele coral. Fiz realizações inéditas que nenhum maestro conseguiu fazer. Né? Até maestros antigos, né? Como meu mestre, meu saudoso mestre Luiz Moreira, que é o cara que me fez maestrina, né? Eu consegui ultrapassar muitas barreiras que seriam consideradas impossíveis. Né? Consegui fazer cultos temáticos. Isso seria um prenúncio do trabalho que eu faço hoje aqui na associação. Né? Cultos temáticos, sempre com uma coisa diferente. E aí, teve um ensaio que eu passei a receber. Veio um homem, na verdade, durante um ensaio meu, que eu não conhecia esse homem, e ele entrou no ensaio e falou assim: eu posso assistir um rapidinho aqui, o ensaio de vocês? Eu falei: pode assistir. Aí ele sentou e assistiu, e de repente quebrou um pau lá dentro, rapaz. Eu comecei a brigar com uma aluna, uma corista, e aí ele disse: olha, é o seguinte, quem me fez descer aqui foi uma mulher japonesa, ela estava de kimono, e eu vi uma cobra aqui, rodeando vocês assim. E eu tenho certeza que eu desci aqui não foi por acaso, vocês não podem brigar. Aí todo mundo achou ele maluco, né? Na verdade ele tinha um grau de autismo. Só que todo mundo que tem algum grau assim, que todo mundo classifica como loucura, é médium. Né? Todo mundo que você às vezes considera que tem um grau de loucura, na verdade tem uma mediunidade que às vezes não é bem tratada. Então ele de fato teve uma visão de uma mulher japonesa que mandou ele descer. E a serpente, como a gente viu agora, faz parte da parceria com a Bizaitem. Né? Foi a primeira vez que eu tive esse contato com ela, que alguém visualizou. Né? Inclusive, quando eu mandei fazer a imagem Bizaitem, eu pedi que fosse uma mulher de meia idade japonesa, justamente porque foi essa visão que ele teve. E aí, um tempo depois, Jean, né, que já foi ministra aqui do Núcleo, muito antes de eu fundar o Núcleo Musical, ela teve um sonho e eu achei muito interessante. A gente não sonhava conhecer a Miroku no Sekai, né? E na época eu estava passando algumas dificuldades para manter minha dedicação com o coral na Messiânica, algumas dificuldades políticas mesmo. Sempre tem, né? Sempre tem alguém que acha ruim o seu trabalho, que discorda, mas também tem uns que aplaudem. E nessa época eu estava passando por algumas dificuldades, né, de relacionamento dentro da igreja, porque algumas pessoas não estavam concordando com o meu trabalho. E aí ela teve um sonho que a gente estava ensaiando em uma das salas lá, do Garcia, e aí essa deusa, ela vinha e falava assim: saiam daqui agora, porque isso aqui vai desabar. Aí a gente saiu, né, segundo o sonho dela, a gente saiu e desabou. Em breve vocês vão construir uma nova igreja. Eu nem sonhava conhecer o Reverendo Charles, né, a Miroku no Sekai. E na verdade essa nova igreja seria o núcleo musical da Miroku, que hoje é o Templo Bizaitem, né, a Associação Bizaitem. Então, assim, eu tenho uma ligação forte com o Bizaitem há muito tempo. E eu sempre conto com ela para resolver, principalmente quando eu estou com dificuldade com alguma música, com alguma coisa, com alguma apresentação. Eu sempre peço auxílio dela, né, e adquiri depois a estada de Sarasvati, né, eu colocava ela junto com o altar dos padroeiros. Como mudou agora a logística litúrgica, eu coloquei um altar separado só para ela. Né? Agora eu vou falar para vocês como é que vai funcionar a associação. Né? Na verdade, a Associação Messiânica e Cultural Bizaitem, ela vai ser uma mistura de religião com núcleo cultural. Então, não vai ser totalmente uma religião, a gente não tem o intuito de fazer uma difusão. Quem quiser se outorgar, eu tenho alguns orricários ainda que eram da Miroku, tem algumas imagens que a Helena Charles mandou para cá. Então, eu posso fazer outorgas, eu posso fazer aula de ensinamentos messiânicos e outorgas, né, entronização de imagens, mas o foco da gente não é necessariamente esse, mas sim o do fazer artístico. Então, é fazer cultos temáticos.
A gente vai continuar fazendo troca de jurei, né? Já marquei com a Angélica, a gente vai voltar a fazer troca de jurei. Vamos fazer estudo dos ensinamentos de Meixo Sama, principalmente os ensinamentos que falam sobre arte. E vamos sempre fomentar a manifestação artística, não só no nosso culto, mas se ao longo do tempo o número de associados, de membros, né, e de frequentadores crescer, a gente pode até pensar em fazer algo mais amplo para a sociedade. Então tudo depende muito. A gente tem hoje fixo aqui no núcleo Tati e Angélica, né? Então é eu, Tati e Angélica, nós três, por enquanto. Né? Então de nós três a gente vai começando pequeno. Você vai falar que todo grande empreendimento começa pequeno, né? Depois é que vai crescer. Então o que hoje a gente faz, de fato, são nossos cultos temáticos, são as nossas dedicações litúrgicas. E se o mundo espiritual abrir portas, a gente vai ampliar essas atividades. Mas ela não é de fato uma religião, e sim, na verdade, uma associação religiosa e cultural de pessoas que amam a arte e que acreditam que a arte é capaz de salvar a humanidade, né? Baseada na filosofia de Meixo Sama. Então, basicamente é isso. Eu queria falar aqui um pouco, eu sei que estou me estendendo um pouquinho, mas eu queria falar um pouco do ensinamento desse mês, que é a missão da arte. Então, vou falar muito resumidamente, não vou me prolongar. Meixo Sama fala que o artista ele tem uma missão muito especial na sociedade e que muitos deles não percebem. Então, o Meixo Sama fala que, na verdade, como é que funciona o processo de criação e difusão da arte? O artista, ele é inspirado pelo seu espírito guardião. Todos nós temos três espíritos. Espírito secundário, que são nossos desejos mundanos. Espírito primordial, que é a nossa partícula divina. E o espírito guardião, que é um antepassado nosso, um ancestral, que fica cuidando da gente para a gente não fazer besteira. E é ele que dá inspiração para fazermos obras de arte. Então, quando o Iliane estava aqui fazendo a performance de dança, o espírito guardião dela que pensou, né, que ajudou ela a pensar no processo criativo, né, de performance ou de improviso. Então, nosso espírito guardião ele nos auxilia nessa parte. E aí, o que o artista ele precisa estar focado? O artista ele precisa estar muito preocupado sempre na consequência da sua arte. Então, se eu faço uma música, qual a consequência dessa música? Se eu faço um quadro, se eu pinto um quadro, qual a consequência de quem visualiza esse quadro? Se eu faço uma performance de uma coreografia, qual a consequência de quem está visualizando essa performance? Se eu escrevo um livro, qual a consequência de quem lê esse livro? Né? Meixo Sama disse, olha, não é que a gente esteja recomendando sermões. Meixo Sama explica naquele ensinamento, leiam o mais possível os meus ensinamentos. Né? Jorei através das letras. Né? Mas a gente deve pensar muito de que tudo que a gente faz gera uma consequência. Então o artista ele precisa estar ciente disso. Né? E aí, Meixo Sama fala que, ciente dessa consequência, tudo que o artista manda para a sociedade, ele causa. A missão da arte é incomodar e causar mesmo, só que a gente tem que fazer isso de uma forma consciente. Uma vez eu ouvi de uma cantora, né, não vou falar aqui, não gerar polêmica, mas eu ouvi de uma cantora de axé muito querida aqui na Bahia e no Brasil inteiro, né? A gente não tem a obrigação de educar as crianças, não. Cada um que eduque na sua família. Isso tem anos que ela falou. Por causa de uma música, na época que falava da Chapeuzinho Vermelho. Uma música antiga, acho que era menina. Quantos você tem? 27. 27, você não pegou o Chapeuzinho, né? A música do Chapeuzinho. E aí tava um que dava, isso fomentava a pedofilia. A cada um que eduque seus filhos. E não é assim. O artista também é um educador. O artista tem essa função. Vi um outro caso que gerou polêmica recente de um outro cantor também muito querido, né, na Bahia, que disse assim, a gente não tem a obrigação de ajudar ninguém. Esse aí com certeza você sabe quem é. Né? Você também sabe. Não sabe. Vou soprar aqui, velho. Mas e aí ele falou assim, a gente não tem a obrigação de ajudar ninguém. Mas assim, repare que essa atitude dele pode gerar o quê? Outras pessoas que acham também que não tem a obrigação de ajudar os outros. A gente tem que tomar muito cuidado, né? E Meixo Sama fala que tudo isso, as atitudes dos artistas, a arte que ele faz tem consequência. Se eu falo de uma arte que deprecia a natureza feminina, ela estimula a violência contra a mulher. Estamos em agosto de lá, é importante falar sobre isso. Músicas que depreciam a mulher, músicas que colocam a mulher no lugar de objeto, de capacho, de objeto sexual, elas também fomentam a violência contra a mulher.
E aí você vai falar que esse contato acontece pelo macoto, pelo sentimento do artista. E que todo mal social é causado, sim, em grande parte pela influência das artes. Por sinal, a arte mais apreciada pelo povão é o que? A música. Olha o Eliane falando que começou a dançar calypso, começou a dançar calcinha preta, porque era a arte mais próxima dela, do povão. Então, quando você tem músicas, né, que fomentam a violência, que fomentam a apologia às drogas, que fomentam o comportamento errado, né, você tem uma sociedade que está como hoje, caótica. Não é que você tenha que escrever sermões, mas pensar, se eu vou fazer isso aqui, isso vai gerar o quê? Uma vez eu vi na internet uma música que o autor se suicidou, ele fez uma música sobre suicídio, ele se suicidou e todo mundo que escuta essa música se suicida junto. Eu nem quis ouvir, né, gente? Pelo amor de Deus. Gatilhos emocionais, eu já tive depressão. Gatilhos emocionais, eu não quero. Né? Mas olha só como isso é forte. Assim como músicas que alegram, olha a musicoterapia aí. Né? A dança-terapia. Né? Através da dança. Né? Então tudo isso influencia a sociedade. E o artista precisa ter essa consciência. Hoje a gente vive uma sociedade que a gente não tem nada atualmente em música. Não temos nada. E as coisas boas estão bem escondidinhas no underground. Você tem que fuçar no Spotify, no YouTube. Às vezes aquele artista bom não é conhecido por quase ninguém. Tem um meio mundozinho de uma galerinha assim que curte e acabou. Não era como a televisão, né? Na época de Silvio Santos, né? A televisão todo mundo assistia, então todo mundo tinha acesso aos mesmos artistas. As rádios reproduziam as mesmas músicas. Hoje não é mais assim. E aí o que fica pra gente é que nós somos a consequência daquilo que consumimos, daquilo que apreciamos de arte. E devemos sempre buscar uma arte de alto nível para manter a nossa espiritualidade em dia. E os artistas, cabem a eles pensar duas vezes antes do mal social que eles podem estar causando através da arte. E que eles têm sim responsabilidade. Por sinal, tem muito mais responsabilidade do que os políticos. O artista, o pessoal fala que o jornalista é o quarto poder. O artista é o quinto poder. Você tem o primeiro poder executivo, o legislativo, o judiciário, o quarto poder que é o jornalista, o quinto poder é o que é o artista. E muita gente não pensa sobre isso porque é materialista, porque só acredita no que vê. Teve um caso de vou falar esse último exemplo e vou seguir adiante. Um caso de um cantor que, assim, quem trabalha com adolescente deve conhecer. Aqui talvez não, mas quem trabalha com adolescente deve conhecer esse artista, que ele é filho de um chefe de uma organização criminosa. E todo o show dele é para pedir liberdade pro pai dele. Aí eu fui ouvir esse artista, deixa eu ver, porque todo mundo gosta desse artista, eu estava dando aula para adolescente, deixa eu ouvir esse artista aqui. O cara não canta nada. Eu vou dizer a você como musicista, o cara não canta nada. Tudo que ele canta é em parceria com alguém. E uma vez eu vi uma apresentação dele ao vivo no programa, ele não afina nada, ele é péssimo. Péssimo. Porque olha a consequência, o que ele quer? Liberar o chefe de uma organização criminosa. Olha o macoto dele. Em vez de ele estar se preocupando com a formação dos jovens, né, como o rap, né, as raízes do rap, que passa pelo Racionais MC, né, Mano Brown, MV Bill, né, que pensam, olha, não vamos seguir esse exemplo, né, não. Vamos fazer apologia ao crime e às drogas. São alguns exemplos, né. Eu queria também falar um pouco sobre o agosto lilás, eu estou terminando, viu? Sobre o agosto lilás, já falamos um pouco aqui, né? Mas é importante falar de que toda essa consequência, né, da violência contra a mulher é consequência, obviamente, né, do machismo, né? Então, quando o homem ele tem um excessivo apego contra a mulher, né, eu sempre diferencio isso. Quando o homem tem um excessivo apego, ele mata a mulher para que ela não seja de mais ninguém. Né? Já a mulher, quando tem excessivo apego ao homem, ela faz barraco, ela faz furdunço, ela sai quebrando tudo. Né? Mas o homem, o apego do homem é muito mais nocivo para a sociedade do que o apego da mulher. E como é que a gente vence isso? Com o empoderamento feminino e com a reeducação dos homens. Porque existe uma coisa que pouca gente fala, que é a masculinidade tóxica. Então o homem ele nasce, cresce, reproduz e morre achando que ele é um ser que deve mostrar virilidade o tempo inteiro, mostrar dominação, poder o tempo inteiro.
E às vezes ele não quer nem tomar uma atitude em relação a alguma situação que põe a macheza dele em risco, mas ele toma por influência dessa educação, dessa masculinidade tóxica. Você vai para o enterro, você tem as mulheres chorando e o homem lá, sério, né, para não ser mal interpretado. Então eu acho que o caminho para a gente combater a violência contra a mulher, primeiro, é combater as raízes do machismo, que é a masculinidade tóxica. E segundo, o Meixo Sama fala que o maior meio para erradicar os conflitos na sociedade é o jorei. Então, ministrar o máximo de jorei possível, né? Purificar a atmosfera espiritual do mundo para evitar o conflito entre os casais. E, por fim, na nossa arte, se a gente tem uma arte que estimula a violência, que estimula o machismo, a gente vai ter como consequência o crescimento desses números de feminicídio, né? E no mais, gente, é isso. Eu quero agradecer imensamente a vocês por terem vindo, agradecer a galera que assistiu o culto, agradecer a paciência. Aqui para quem está perguntando o que é isso aqui, aqui na verdade foi um desenho que eu peguei na internet, bem acessível, da deusa Bizaiten, né? Desenhado em forma de cartoon, aí eu coloquei aqui no meu cartãozinho, né? E muito obrigada a todos, tenham um excelente fim de semana. E assim encerramos o culto mensal da Associação Messiânica e Cultural Benzaiten. Desejamos a todos e todas um excelente final de semana.